E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia de mais um Sem Politiquês. Olha, não tem nem um ano que a gente passou por uma eleição presidencial, mas parece que já tem outra campanha começando devagarinho aí por debaixo dos panos. 2022 já começou, porque tem muita gente de olho nesse cenário político conturbado para tentar construir uma candidatura para chegar ao Palácio do Planalto. O Bolsonaro, é claro, vai tentar ficar forte até lá para disputar mais um mandato, mas a gente tem que ver, por exemplo, se o Sérgio Moro pode ser um adversário dele em 2022. Tem também Wilson Witzel, governador do Rio, João Dória, governador de São Paulo, até o apresentador Luciano Huck está namorando essa ideia de disputar a presidência. E pela esquerda, será que a gente vai ver mais um embate ali entre o Ciro Gomes e o PT, talvez o Fernando Haddad? Tem muito tempo pela frente, mas é bom a gente já ficar de olho nesses movimentos, porque assim a gente consegue descobrir quem pode ser um nome viável e quem tem poucas chances nesse caminho. Eu sou Bruno Bogossian, colunista da Folha de São Paulo em Brasília, e o Sem Politiquês está começando agora. Pessoal, esse vídeo está sendo gravado alguns dias antes, porque no dia que eu gravo normalmente, que é às terças-feiras, eu não estarei aqui. Nessa terça-feira, agora, eu estou na ONU, em Nova York, para cobrir, pela Folha de São Paulo, a Assembleia Geral da organização. Mas eu preparei esse vídeo para vocês, explicando todos os passos, todos os movimentos no tabuleiro político das pecinhas que querem chegar fortes, com força, até a eleição de 2022. Muita gente deve pensar que político só pensa em campanha eleitoral, que é cedo para falar desse assunto agora, mas se você piscar, olha, eu pisco sim, você pode perder um passo importante para a próxima campanha. Por que isso está acontecendo tão cedo, especialmente agora em 2019? Olha, eu posso citar 4 explicações que são complementares. A primeira delas é que a última eleição de 2018, ela bagunçou o cenário político. O candidato que foi vencedor, que foi o Jair Bolsonaro, era um candidato que não tinha partido, não tinha estrutura, mas conseguiu vencer a eleição principalmente porque ele começou a trabalhar, a formar um discurso, investir em redes sociais muito cedo, ali em 2014, 2015, o Bolsonaro já tinha esse plano de disputar a presidência. Então quem está interessado em também entrar nessa disputa, nessa concorrência agora, daqui a 3 anos, em 2022, também acha que precisa começar já. Um segundo motivo é que, também por causa da eleição de 2018, o centro político, aquelas candidaturas que não eram nem de direita nem de esquerda, assim, estavam mais longe dos polos ali, daquela polarização um pouco mais intensa, essas candidaturas não se viabilizaram em 2018. O Geraldo Alckmin teve menos de 5% dos votos, que era o candidato em quem os partidos ali mais de centro, centro-direita, estavam apostando. Então, agora existe esse deserto nessa via de centro, então tem muita gente querendo já se posicionar para tentar pegar um filão que parece que ainda não foi atingido e explorado. Um terceiro motivo é que, com a ausência do Lula na última eleição, também tem muita gente de esquerda achando que pode haver uma renovação, uma mudança na esquerda, que pode envolver o PT ou pode não envolver o PT. E um quarto motivo dessa antecipação é que, como a popularidade do Jair Bolsonaro caiu bastante logo nesse início de mandato, muita gente também identificada com o eleitorado conservador, alguns personagens de direita ou potencialmente de direita, já começaram também a tentar ocupar algum espaço de alguns eleitores que podem estar desiludidos com o governo. Bom, vamos começar com um personagem central dessa disputa, dessa questão sobre a próxima eleição presidencial, que é o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Ele dizia durante a campanha que se houvesse uma reforma política ampla, ele não disputaria a reeleição. Ele manteria apenas um mandato. Mas ele já mudou esse discurso depois que ele assumiu o governo, dizendo várias vezes que o projeto dele é um projeto de 8 anos, que ele pretende entregar um país melhor em 2026, portanto, depois de 2 mandatos. Mas aí a grande pergunta é, será que ele vai chegar lá com chance de disputar um novo mandato, disputar a reeleição em 2022? Olha, a gente tem que olhar os números por enquanto, é um retrato de agora, não dá para dizer, fazer uma previsão dizendo, ele vai ser candidato ou não vai ser candidato, vai estar forte ou não vai estar forte. Não é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está analisando o cenário de agora e vendo como é que as outras peças vão se encaixando em torno desse cenário. De fato, a popularidade do Bolsonaro nesses primeiros 8 meses e meio de mandato
caiu bastante. A gente viu num programa recente que a última pesquisa do Datafolha mostrou que ele tem 29% de aprovação, ou seja, 29% dos brasileiros dizem que o governo é ótimo ou bom. Esse número é considerado relativamente baixo em comparação com outros presidentes que estavam começando seus mandatos. Muitos deles se reelegeram depois, como foi o caso do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma. Mas as coisas ainda podem mudar daí pela frente. O Bolsonaro está investindo numa identificação muito intensa com um eleitorado fiel dele, um eleitorado que fala a língua dele, que gosta das principais plataformas dele, mesmo as que são consideradas mais radicais por uma outra fatia do eleitorado. O que isso pode apontar? Pode apontar que ele está interessado em reproduzir uma polarização com a esquerda, com o PT especificamente, na próxima eleição. Se ele conseguir manter um eleitorado cativo e muito próximo dele, ali nessa margem de 30%, ele pode, de repente, repetir essa mesma estratégia. Ele pode dizer e se apresentar como a melhor alternativa para bater à esquerda. Ele tem esse discurso realmente mais agressivo em relação ao PT e à esquerda. Aconteceu isso na campanha de 2018. Se ele mantiver uma base unida que se identifica com esses discursos, com esses valores especificamente, ele pode reproduzir o mesmo resultado na próxima eleição. Outro fator que vai contar muito também é, lógico, a economia. Quando a economia está bem, um governante tem mais chances de se reeleger, porque a aprovação ao governo sobe e aí os eleitores muitas vezes vão atrás de uma continuidade, em vez de procurar uma mudança que eles não sabem se vai continuar reproduzindo as boas condições econômicas. O que a gente tem até agora é uma situação econômica difícil. O Bolsonaro ainda não conseguiu entregar grandes reformas, a reforma da Previdência ainda está ali nas fases finais de aprovação, mas ainda essa medida não é suficiente para turbinar a economia, fazer o PIB começar a crescer e o desemprego diminuir. O desemprego é um fator crucial em qualquer campanha eleitoral. Bom, um personagem de dentro do governo que pode mudar drasticamente essas posições do Bolsonaro seria o Sérgio Moro. O Moro já falou várias vezes que não pretende ser candidato em 2022. Mas como aconteceram alguns choques, alguns desentendimentos, e principalmente de posições em relação ao combate à corrupção, entre a turma do Moro e a turma do Bolsonaro, a gente não tem tanta certeza assim se ele vai se manter dentro do governo, alinhado ao governo, apoiando o governo e sem disputar uma eleição mais para frente. O Moro ele é muito cobiçado como candidato porque ele tem uma popularidade altíssima por causa da Lava Jato. A mesma pesquisa que mostrou que o Bolsonaro tem 29% de aprovação, mostrou também que o Moro aparece com 51% de aprovação, ou seja, mais da metade da população diz que a gestão do Sérgio Moro é ótima ou boa. Isso é um baita capital político e ele pode querer aproveitar isso mais para frente. Naturalmente, tudo vai depender também se ele vai conseguir manter essa imagem relativamente intocada. O Moro sofreu alguns desgastes por causa, principalmente, do vazamento das mensagens da Lava Jato, que provocaram questionamentos sobre o trabalho dele lá em Curitiba, e também sofreu outros desgastes porque entrou em colisão com o Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que o Bolsonaro fez movimentos para interferir na gestão da Polícia Federal, que é um órgão que está atrelado diretamente ao Ministério do Sérgio Moro. Se acontecer alguma mudança mais grave na Polícia Federal, o Moro pode sair relativamente abalado dessa situação. Bom, existem alguns personagens, como é o caso do Sérgio Moro, que jogam parados, mas tem outros 3 personagens, pelo menos, que são ali do campo político expandido do Bolsonaro, da direita, da centro-direita, que fazem movimentos mais ostensivos. São eles, principalmente, o João Dória, o Wilson Witzel e o Luciano Huck. Eu vou começar falando do João Dória porque ele parte de uma plataforma política um pouco mais sólida. Ele tem um partido nas mãos, que é o PSDB, e ele tem o governo de São Paulo, que é o governo considerado mais poderoso do país. O Dória, para viabilizar uma candidatura, ele vai tentar turbinar a gestão dele exatamente no governo de São Paulo. Ele vai investir principalmente em 2 temas. Transporte, que é um problema de muitos estados do Brasil, principalmente os que têm cidades grandes, e na segurança pública, que é um problema do país inteiro e foi uma das molas propulsoras da candidatura do Bolsonaro também em 2018. Não preciso dizer que esses 2 temas não são batata, não é fácil de resolver, mas se ele conseguir mostrar algum resultado, algum avanço, ele já tem um ponto a favor dele. Ele vai ter que ficar atento a algumas questões, principalmente um certo problema de imagem que ele tem
por ter saído da prefeitura de São Paulo em 2018 para disputar o governo do estado. Ele saiu do mandato antes de chegar à metade. Isso foi um problema para o eleitorado da capital paulista na eleição de 2018, quando ele se candidatou a governador. Ele vai ter que recuperar, de certa maneira, a confiança de uma parte desse eleitorado. O Dória, em 2018, tentou fazer uma campanha mais ou menos sintonizada com a campanha do Bolsonaro. Você vai lembrar que ali na reta final ele lançou a tal da campanha Bolsodória, que era para tentar pegar carona na popularidade cada vez maior do Bolsonaro, principalmente na região sudeste, especificamente em São Paulo. E esse é um fenômeno do momento pré-eleitoral que a gente está vivendo agora. Personagens que estavam muito sintonizados com o Bolsonaro começam a procurar uma trilha própria para chegar a 2022 e talvez disputar com ele a presidência. Além do Dória, outro nome é o do Wilson Witzel, que se elegeu governador do Rio em 2018. Ele também vai tentar usar a gestão estadual como plataforma, como grande bandeira, e aí o foco vai ser quase total em segurança pública, que é o maior problema do Rio disparado. E o Witzel tem uma característica peculiar nesse ponto, que ele tem um discurso considerado até mais radical do que o do Bolsonaro em relação ao combate à violência e ao tráfico de drogas. Ele implantou uma política de segurança baseada num enfrentamento muito pesado em ações armadas em comunidades que também têm pessoas inocentes. Isso gerou muitos questionamentos sobre os efeitos colaterais dessa política de segurança. Ele mostra alguns números de queda de homicídio durante a gestão dele, mas ele ainda vai ter muito trabalho pela frente e vai ter que responder também a muitas perguntas em relação a essas questões. O Witzel deu declarações recentes confirmando que ele pretende mesmo ser candidato a presidente em 2022, que ele está trabalhando para isso. O pessoal do Bolsonaro, o pessoal do PSL, ouviu e resolveu responder, fez uma retaliação. Na semana passada, o PSL desembarcou da base aliada do Witzel no Rio. O que significa isso? Eles passaram a se comportar como oposição na Assembleia Legislativa. O PSL tem 12 dos 70 deputados estaduais do Rio. Não é um grande problema, mas vai criar umas certas dificuldades, com certeza, para a gestão do Witzel dentro de casa. Existe um outro personagem no campo da centro-direita, um pouco mais para o centro, na verdade, que é o Luciano Huck. Ele mesmo, apresentador da Globo, do Caldeirão do Huck, do Lata Velha e marido da Angélica. Ele tem a favor dele a popularidade, lógico, ele está na TV há mais de 2 décadas, e um discurso de redução das desigualdades, de investimento em educação, de preservação do meio ambiente. Ele tenta fazer um caminho bem moderado, apesar de ter uma plataforma relativamente liberal na economia. Talvez você não saiba, mas o Paulo Guedes, ministro da Fazenda, da Economia do governo Jair Bolsonaro, tentou assessorar o Luciano Huck em 2017 e 2018, porque o Huck estava pensando na possibilidade de disputar a presidência. O Paulo Guedes assessorou ele. Ou seja, o Paulo Guedes poderia hoje ser ministro da Economia, ministro da Fazenda do Luciano Huck. Mas acabou que o Luciano desistiu e o Paulo Guedes foi trabalhar com o Bolsonaro, acabou ajudando a eleger o Bolsonaro em 2018. O Luciano Huck está se reunindo várias vezes com economistas, com o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, com políticos como o Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo, ou seja, são sinais de que realmente ele está considerando disputar dessa vez, agora em 2022. Mas, em 2018, ele fez a mesma coisa, o mesmo ritual, se reuniu com economistas, o Paulo Guedes, se reuniu com políticos, enfim, namorou alguns partidos e, no fim das contas, deu para trás, desistiu. Enfim, a gente não sabe qual vai ser o desfecho dessa vez na próxima eleição. Os movimentos do Huck despertaram ali o bolsonarismo, a turma do Bolsonaro. O presidente, o Jair Bolsonaro, algumas semanas atrás, fez um ataque cirúrgico e botou ali no mesmo balaio o Huck e o João Dória, dizendo que os dois se beneficiaram de um financiamento generoso do BNDES, na época do governo do PT, para comprar jatinhos particulares. O que o Bolsonaro queria dizer era que eles se aproveitaram de uma benesse criada ali nos governos do PT para comprar bens de luxo. O Dória e o Huck dizem que essa linha de crédito era para incentivar a Embraer, a produtora dos jatinhos, e não era para beneficiar os compradores especificamente. Enfim, ficou esse embate e óbvio que isso vai voltar à tona, vai se repetir se esses 3 personagens forem mesmo candidatos em 2022.
E nesse campo do centro, da direita, pode aparecer algum outro nome? Alguém pode perguntar, por exemplo, se o Rodrigo Maia, que foi um dos responsáveis pela aprovação da reforma da Previdência na Câmara, que está tentando carregar aí a agenda de reformas econômicas, se ele teria chance, por exemplo, se a economia embicar para cima, se a economia começar a melhorar. Olha, mesmo os aliados do Rodrigo Maia acham que ele teria dificuldades de imagem e também até de carisma, de certa maneira, para disputar uma eleição majoritária, uma eleição presidencial. Então é mais provável que ele continue sendo um ser muito influente e até ajude a formar alguma dessas candidaturas de centro-direita. É mais provável que ele tenha esse papel do que ele mesmo dispute a presidência daqui a 3 anos. Agora, chegando do outro lado do espectro político, na esquerda, a gente vai ver um nome que está muito ativo atualmente, que é o Ciro Gomes. Ele praticamente não parou depois da virada do ano, depois da posse do Jair Bolsonaro. Está se reunindo com especialistas, discutindo programas econômicos, discutindo alternativas à reforma da Previdência do Jair Bolsonaro, já que o Ciro Gomes era um defensor de uma reforma da Previdência durante a campanha de 2018. Ele está interessadíssimo, então, em deixar o nome dele em evidência, principalmente como um opositor às ideias econômicas do Paulo Guedes e do governo Jair Bolsonaro, por consequência. Ele está apostando, de certa maneira, que a economia não vai melhorar com essas medidas e que ele pode apresentar um outro programa. E aí o Ciro Gomes, que teve 12% dos votos no primeiro turno da eleição passada, já parte de um capital político razoável. Tudo indica, pelo menos por enquanto, que o Ciro vai tentar se apresentar como uma alternativa ao PT pela esquerda. Ele fez várias críticas, continua fazendo muitas críticas aos petistas especialmente, à questão da campanha do Lula livre, fez uma crítica recente ao Fernando Haddad também, então ele não parece interessado, ao menos por enquanto, em fazer uma aliança com o PT, em trabalhar junto com o PT, construir uma candidatura única, por exemplo, que é uma preocupação que aconteceu na última campanha. Algumas alas específicas do PT tentaram fazer um esforço para que o Ciro Gomes e o Fernando Haddad caminhassem juntos na campanha, porque eles achavam que a divisão da esquerda acabaria derrotando os dois. No fim das contas, realmente, eles caminharam separados e quem foi para o segundo turno foi o Haddad. Contra o Bolsonaro venceu. O Ciro está colocando muitas resistências a essa possibilidade de união porque ele tem uma mágoa em relação ao comportamento do PT e do Lula especificamente na campanha de 2018. O Ciro diz que o Lula fechou portas para ele na negociação de alianças com outros partidos de esquerda, principalmente o PSB. O Ciro acha que ele ficou isolado porque o PT e o Lula trabalharam exatamente para isolar ele. Então ele não está querendo conversa agora de jeito nenhum. Além de se apresentar como uma alternativa ao PT, o Ciro também quer se apresentar como o personagem anti-Jair Bolsonaro. Por isso que ele está fazendo críticas mais duras e mais incisivas ao governo, porque ele acha que daqui até 2022 vai ter um caminho de rejeição ao Jair Bolsonaro e ele quer se beneficiar disso. O outro campo forte aí na esquerda é, naturalmente, o PT. O partido já teve mais força política, é claro, mas também não está numa situação desprezível agora. Eles têm 4 governadores no Nordeste, saíram da última eleição com a maior bancada de deputados federais e vão, com certeza, tentar construir uma candidatura para 2022. Pode não ser uma candidatura própria, podem tentar se aliar a algum outro partido, mas é óbvio que o PT vai ter muita influência na definição de um nome aí pela esquerda. O primeiro que vem à nossa mente é o do Fernando Haddad, porque ele teve 45% dos votos no segundo turno da última eleição, e já sai ali também de novo de um patamar um pouco mais elevado. O próprio Lula tem dito que o Haddad seria uma opção de novo para tentar repetir um pouco do desempenho do segundo turno de 2018, quando ele conseguiu atrair um eleitorado que não era só de esquerda, era um eleitorado também um pouco de centro, que tentou votar mais até para tentar derrotar o Bolsonaro do que especificamente por votar no PT. Eles acham que o Haddad, como ele tem um perfil relativamente mais moderado, ele poderia conseguir conquistar de novo esse mesmo grupo. E o Lula, que continua preso, será que daqui até lá ele consegue ser solto, consegue ser candidato? Olha, apesar de ser uma pessoa ainda muito popular, ele ainda tem boas chances de estar preso em 2022 e ainda sob o efeito da lei da ficha limpa, que impediria a candidatura dele. Existem questões ainda para ser resolvidas daqui até lá, como, por exemplo, os questionamentos em relação à condenação dele e os pedidos de anulação dessa condenação com base
naquelas perguntas sobre a imparcialidade do Sérgio Moro, que vieram à tona com aquelas mensagens da Força-Tarefa da Lava Jato. Além de tudo isso, ainda tem outros processos a que o Lula responde, então a gente não vai fazer nenhuma previsão agora. O fato é que o Lula vai ter 77 anos em 2022, já vai estar com idade mais avançada. O Michel Temer governou até os 78, não é um impeditivo, mas é lógico que os petistas e as outras pessoas, de maneira geral, levam isso em consideração. O próprio Lula já falou muitas vezes que gostaria de promover uma renovação no PT, então não parece que ele está investindo nele mesmo como plano A por enquanto. O partido certamente vai tentar encontrar outras alternativas, o Haddad é a primeira delas. Pela esquerda, um terceiro personagem que ganhou uma certa projeção foi o Flávio Dino, governador do Maranhão. Ele fez críticas bem pesadas ao Jair Bolsonaro nesse início de mandato, principalmente em relação àquelas críticas que o Bolsonaro fez aos governadores do Nordeste e também no debate sobre a Amazônia. Um ponto de atenção em relação a essa possível candidatura do Flávio Dino é o fato de ele ser do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ele sabe, e os aliados dele também sabem, que os adversários à direita vão tentar usar essa imagem, né, enfim, criticar a questão do comunismo de maneira geral, para tentar fustigar e atrapalhar ali o caminho do Flávio Dino. Ele está no segundo mandato já como governador do Maranhão, estava bem aprovado, acabou de ser reeleito. Bom, a gente já falou de um monte de nome, mas campanha presidencial, como você já viu na propaganda eleitoral e nos debates, pode ter mais de 10 candidatos. A gente não sabe quem vão ser eles, pode ser que a Marina Silva, por exemplo, aproveite os debates sobre o meio ambiente, debates sobre a Amazônia, para tentar se candidatar de novo. O João Amoedo, que é do Partido Novo, certamente vai tentar criar ali uma candidatura de um outro nome, ou então ele mesmo já admite que poderia disputar. E vai que volta aí o Cabo Daciolo também para alegrar os nossos debates. Glória! Tudo pode acontecer. A gente vai conversar muito daqui até 2022, mas por essa semana eu fico por aqui. Não esquece de ativar as notificações, clicar no sininho para ser avisado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. A gente se vê na semana que vem. Até lá!